Hoje com a assessora da FEComércio de São Paulo, a Cristiane Cortes, para a gente falar sobre os impactos climáticos em empresas do agro em São Paulo. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Olá, bom dia. Estamos brincando de esconde-esconde, agora você me achou. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, tudo em ordem. Então tá bom. Você está em São Paulo. Não sei se você estava acompanhando o papo meu com a Janaína antes, você estava? Que eu falei das calçadas. Isso, peguei essa parte, eu consegui escutar sim. Então, eu fiquei curioso, porque é um dado do IBGE, eu não questiono o IBGE é um instituto altamente incrível, tem algum fundamento. Mas diz que 16% dos brasileiros moram em ruas que não têm calçada. Eu acho que é muito mais. É, Hã? tem que se avaliar, né? É, Como que foi feita essa pesquisa, né? Como que isso. foi essa amostragem. Pois é, preciso ver melhor lá os dados, como é que foi feito isso. E se pegar calçada ruim, então, não salva nem de bairro de rico, de alto poder aquisitivo. Tem bairro aqui em São Paulo de alto poder aquisitivo que, pelo amor de Deus, se andar na calçada é risco de vida. Verdade. Bom, vamos para o nosso assunto aqui, que é o problema das empresas do agro aí com as mudanças climáticas. Aqui isso afeta só no campo, né, na produção, mas tem um dado aí de que cada 10 empresas paulistas, num pacote de 10, tem 6, ou seja, voltamos aí para a estatística, 64,5% impactadas de alguma forma pelas mudanças climáticas do último ano, né, inclusive chuvas. Conta pra gente como é que saiu esse dado aí, já que eu aproveitei o dado do IBGE lá para puxar a nossa conversa aqui sobre dados também. Sim, exatamente. Essa sondagem foi feita entre os dias 27 de fevereiro e 21 de março, agora de 2025, com 200 empresas do estado de São Paulo. Nós então obtivemos essa informação que já foi mencionada, né, que praticamente 65% já se sentem impactadas pelas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas são as chuvas excessivas, o calor extremo e esses impactos que decorrentes disso tudo, né? No caso do calor extremo e da chuva intensa, né? A gente sabe que as produções agrícolas são afetadas, mas também os negócios nas cidades, né? Isso, a gente tem ficado períodos sem energia elétrica por conta de problemas de chuvas, de ventos, tem a dificuldade, né, das pessoas se locomoverem até as empresas para ou serviços ou adquirir bens, a perda de estoques, né, não só a perda no campo, mas na trajetória, né, desse produto do campo até chegar na mesa, né, passando aí pelo atacado, pelo varejo, tem toda essa perda, né, essa dificuldade muitas vezes de fazer esse transporte. Então, tudo isso vai se somando e as empresas, então, praticamente 65% delas já se sentem impactadas por essas Bom, mudanças. e essa pesquisa foi feita sob encomenda de vocês, a pedido de vocês da FEComércio, que fizeram o levantamento dos dados. E o que motivou a pesquisa? Vocês começaram a ouvir muita reclamação, muita queixa, muita gente falando, eu perdi tudo, a minha fábrica lá inundou, aí as máquinas estragaram, eu tinha um estoque de batata para fazer purê lá e depois vender, aí apodreceu tudo. Vocês receberam muitas queixas? Foi isso que motivou a pesquisa? Sim, o ano passado nós já tínhamos feito uma sondagem semelhante com empresas na cidade de São Paulo. Então, esse ano a federação resolveu ampliar, né, para todo o estado, até porque nós temos muitos sindicatos, né, por todo o território aqui paulista. Então, essa informação é importante porque, além desse esse sentimento, ele vem seguido com prejuízos, né? Então, 45% nos informaram que sentiram prejuízos econômicos dessas mudanças climáticas, muitas por dias parados, por não poder trabalhar por conta ou de falta de energia ou da impossibilidade de chegar até a empresa, né, por conta de ruas inundadas, e também os prejuízos referentes a estoques, né? Sem energia, por exemplo, os produtos refrigerados são perdidos, os alimentos manipulados também.
E o preço também, né, dos itens, a venda, essa subida, essa variação, acaba dando prejuízos nos faturamentos das empresas. Muita gente, você vê, é um efeito dominó, né? Em tudo, né? Muita gente, às vezes a gente vê aí o governo querendo que os preços baixem, tentando tomar medidas, mas as coisas não acontecem assim por acaso. Quer dizer, se você tem perda no campo, você tem menos produto para entregar. Na lei da oferta e da procura, isso vai custar mais caro. Se você tem aumento no óleo diesel, no transporte, você também. Se você tem uma interrupção do fluxo de distribuição por conta da queda de uma ponte, ou por alagamento num bairro, né, ou por queda de energia, você tem prejuízos e o preço também acaba aumentando. Você tem funcionário que não vai trabalhar, sobrecarrega outro, aí tem que pagar hora extra para o outro. O mundo parece uma coisinha simples onde tudo funciona, mas quando uma coisa não funciona, e aqui a gente está falando das adversidades climáticas, não estou nem falando do Trump com as loucuras dele lá e o tarifaço, hein? Isso aí vai ter outras consequências que vai se somar nesses dados aí que vocês já levantaram. Então, quando funciona como um reloginho, é legal. Agora, quando tropeça no meio do caminho, e muitas vezes esse prejuízo acaba ficando com quem produz, ou com quem comercializa, ou com quem industrializa, porque nem sempre tem ressarcimento seguro, né? Exato, muitas vezes não tem, né? E esse é um ponto que a gente começou a entender melhor, a pesquisar como que seria um seguro, né, para essas mudanças climáticas, para esses episódios extremos, em que condições poderia ser usado, seguro geral, estilo DPVAT, ou um seguro individualizado. A gente já estamos conversando sobre isso, né, porque mesmo que as emissões de gases de efeito estufa caiam naquelas metas que os países todos estão aí se propondo, por um tempo a atmosfera vai estar com mais gases. E essas mudanças climáticas, então, elas já começaram e vão se perpetuar, vão durar um tempo, mesmo que a emissão hoje acabe, o que também não vai ser possível, não vai acontecer. Então, essas medidas, tanto de seguro quanto medidas, né, paliativas, medidas de mitigação, medidas como ter um gerador, né, como ter uma reserva de água, uma fonte alternativa de água, porque o que acontece também é que falta energia, as Uhum. empresas começam a ficar sem água. É. Então, muitas delas não conseguem operar por conta disso também. Né? Então, são muitos pontos que o senhor comentou, né? Ali, aqui, que vira uma bola de neve e agora, então, as empresas terão que se adaptar a essa situação. Tá. Nós, então, fizemos essa sondagem para que agora, num segundo momento, a gente leve orientação, né, do que pode ser feito, de como evitar e manter esse diálogo aberto, né, É. para entender o que as empresas já têm feito. Na sondagem mesmo, algumas já têm adotado medidas de descarbonização, algumas de baixo custo, né, como a troca de um combustível fóssil, a gasolina por o etanol, por exemplo, a compostagem, né, que é mandar os seus resíduos orgânicos, né, que no agronegócio tem muito resíduo orgânico, então a gente sabe que o agronegócio ele se preocupa com isso, muito desses resíduos já vira energia na própria empresa, ou esse resíduo é comercializado e vai gerar energia em outra empresa, né, que é a energia da biomassa. E em empresas mais urbanas, né, esses resíduos podem virar composto orgânico para ajudar nas jardinagens, nas praças e na própria manutenção das próprias empresas, né, das áreas verdes ou dos condomínios. Então, a gente já vê algumas medidas, né, nesse ponto, e outras medidas que precisariam de maior investimento, aí a gente já vê que isso foi apontado como uma barreira, né, tanto a parte do recurso financeiro quanto do recurso humano, né, a pessoa, né, quem tem aquele conhecimento na empresa que possa adotar essas medidas, né, tanto de mitigação quanto de adaptação. Então, a gente vai trabalhar bastante nessa orientação. A gente tem um universo grande, né, de pequenas e médias empresas e que precisam dessa orientação, precisam colocar essas medidas em prática. Muito bem. Você acabou respondendo aquela que seria a minha próxima pergunta, porque quando a gente faz... Não, eu acho ótimo. Você é muito
articulada, como a gente diz, e conhece bem do assunto, porque exatamente era isso que eu ia dizer. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente obtém um dado, e aí você tem que fazer alguma coisa com esse dado, porque se você ficar só com o dado da pesquisa e olhar para aquilo, não tem resultado nenhum e você ainda gastou dinheiro em investimento em pesquisa. Então, é importante que você faça com que isso retorne de alguma forma, que é isso que você falou. São as medidas, uma espécie de normas de conduta, porque essa realidade existe. Quem sofre com isso sente no bolso, eu tive prejuízo por conta disso, o meu lucro não foi tanto, eu não conseguia. Mas peraí, tudo bem. Não foi problema seu, foi problema de São Pedro, da chuva. Não foi problema seu, foi problema da Enel, que não cortou a árvore, que quebrou o fio e acabou a energia. Não foi problema seu, foi problema do funcionário que não pôde trabalhar porque alagou o metrô, o ônibus não podia passar na casa dele. Mas se você tiver em mãos medidas proativas que você já pode tomar, que são exatamente essas que você citou aí, algumas e outras, isso provavelmente viram um trabalho de uma cartilha de orientação para que você fique ciente que não é só cuidar do seu negócio, você tem que cuidar também dos riscos do seu negócio, não é isso? Exato. E além dessas medidas, né, conforme nós já comentamos, nós também lançamos uma agenda verde que contém 12 objetivos, e esses objetivos, então, ali tem objetivos para o empresário, para as pessoas, para o país, né, para o governo. São medidas de grande monta, né, pensando no mercado de carbono, na transição energética, na eficiência energética, na economia circular, né? Tem ali os 12 objetivos dessa nossa agenda, onde, além da orientação, nós trabalhamos bastante com advocacy, Tá, junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo, com medidas, por exemplo, como o IPTU sustentável, tá. que algumas cidades já têm, né, que concede, num intervalo de tempo, um desconto no IPTU, para que o cidadão possa instituir alguma medida dessas de mitigação ou de adaptação e melhorar a comunidade como um todo, né? Melhorar a cidade como um todo, deixar aquela cidade mais resiliente, que é isso que a gente precisa. Muito Né? bem. Então, uma vez que a gente já observou os prejuízos, precisamos nos organizar para melhorar esses impactos. Muito bem. Belíssimo trabalho aí desse pessoal da FEComércio de São Paulo, que sempre faz um trabalho muito bom. Quem está na presidência hoje da FEComércio? Doutor Abraham Scheisman. Abraham Scheiber, que eu também conheço Isso. e sempre conheci vários aí, esse pessoal da FEComércio, que é uma turma muito bacana e muito proativa nesse sentido, tá? O meu abraço a todos vocês. Fazia tempo que eu não falava com alguém da FEComércio. Um abraço no Abraham também, Jaiman, e a todos aí, os integrantes e vocês aí. E parabéns aí pela pesquisa, hein? Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Estamos à disposição para esse e outros assuntos também. Tá, para quem quiser saber um pouquinho mais, que a pesquisa não se resume a isso que a gente conversou aqui, ela tem mais detalhes, deixa o endereço de internet de vocês com uma aba aí ou só o endereço da FEComércio. Qual é? Isso. É fecomércio.com.br. Existem lá, então, estão lá todos os resultados da sondagem, né? Tem a aba do Conselho de Sustentabilidade, onde esses temas são tratados. Estão todos convidados a conhecer os nossos e-books, as cartilhas, os nossos vídeos explicativos, está tudo lá reunido. Pois é, eu falei da FEComércio São Paulo, mas eu estou aqui mandando um abraço para as FEComércio, as federações do comércio de todos os municípios do Brasil, que elas são como se fosse uma espécie de cooperativa, né? Todas elas trabalham com o mesmo objetivo e buscam uma mesma linha de conduta, que é exatamente essa: cuidar do comércio de modo geral. Muito obrigado e uma boa Páscoa para todos vocês aí na FEComércio, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Feliz Páscoa a todos. Ok.